Livro Quem tem ouvidos, ouça. Lições de Sardes em Apocalipse. Os antecedentes. Parte 2. Pedro Dong. Capítulo 4. Tema desta semana: um grande avanço. A invenção da imprensa e a fabricação do papel. Meta de hoje: leitura das páginas 53 a 56. Um grande avanço. A invenção da imprensa e a fabricação do papel. Neste capítulo veremos um avanço significativo em relação à edificação da igreja. Após um grande período de trevas em que a idolatria prevaleceu e a humanidade afastou-se do propósito de Deus, ele chamou o povo para si. Então esse povo que adorava deuses falsos passou a servi-lo. Hoje o Senhor nos convida a ouvir sua voz para ser abençoados. No decorrer do capítulo, discorreremos um pouco mais sobre a imersão, pois para manter nosso amor pelo Senhor, precisamos inculcar sua palavra em nosso coração. Constataremos ainda a importância dos livros que contêm a revelação da palavra de Deus, bem como o impacto da invenção da imprensa para a revelação e divulgação das Escrituras Sagradas. Por meio da revelação da palavra, Deus abre o coração das pessoas para que, ao receber a semente do reino, vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por ele curadas. Deus quer um povo chegado a si. Deus não tem interesse em realizar uma grande obra religiosa. Ele deseja edificar sua igreja. Por isso, tudo o que ele fala é para edificação, para o cumprimento de sua vontade, que é fazer Cristo encabeçar todas as coisas. Conforme vimos, outrora Deus falou muitas vezes pelos profetas. Hebreus 1:1. Mas desde que Cristo veio à terra, ele fala pelo Filho. Versículo 2. Para isso usa homem como canais para realizar sua obra. Inicialmente levantou os apóstolos Pedro, Paulo e João. E em nossos dias, o Filho continua falando para produzir a obra de Deus. O fato é que Deus quer um povo chegado a si. Por isso tirou quase 2 milhões de pessoas do Egito e as levou para o Monte Sinai, onde ele estava. Em Êxodo capítulo 19 lemos: Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Versículo 4. Considerando as dificuldades de atravessar o deserto naquela época, sabemos que é impossível para qualquer ser humano conduzir 2 milhões de pessoas. Contudo, o Senhor as levou sobre asas de águia e as aproximou de si. Naquele tempo, todas as nações eram pagãs e adoravam ídolos. Ninguém adorava o Deus verdadeiro. Isso aconteceu depois do dilúvio. A partir de Nirode, o povo se apartou de Deus e passou a adorar ídolos. Eles tinham o conceito de que os deuses eram castigadores, pois Deus exterminara a humanidade com um dilúvio. Então Nirode, citado por Satanás, utilizou esse argumento para colocar a humanidade contra o Senhor e o homem se declarou independente de Deus. Gênesis capítulo 10, versículos do 8 ao 10. O homem, no entanto, precisava vencer as intempéries da natureza, como a chuva que causa inundação e acaba com a agricultura, a tempestade que destrói casas e a seca que provoca a escassez de alimento. O ser humano pode declarar a independência de Deus, mas depende da natureza para sobreviver. Assim, na tentativa de encontrar apoio para amenizar os sofrimentos, os homens atribuíram o controle da natureza a deuses falsos e lhe ofereciam sacrifícios por medo de ser punidos. Pelo fato de os seres humanos acharem que os deuses eram castigadores, a relação entre eles era de medo. Contudo, o Deus que nos é apresentado em Êxodo capítulo 19 é diferente. É Deus amoroso que tirou seu povo do Egito para que se achegasse a ele. Deus é Deus de amor, que dá vida, que cuida de seu povo. Por isso, se você tem o conceito de que Deus é castigador, ele quer mudar esse conceito, pois deseja ter um relacionamento íntimo com seus filhos. Você sabe o que fazer para ter intimidade com Deus? Você o conhece verdadeiramente? Sabe o que ele quer de você? Em Êxodo, ele nos dá um princípio. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reinos de sacerdote e nação santa. São estas palavras que falarás aos filhos de Israel. Êxodo capítulo 19, versículos do 5 ao 6.
Para ser íntimo de Deus, você precisa fazer uma coisa: dar atenção à sua voz, à sua palavra. Se guardarmos sua aliança, seremos sua propriedade peculiar dentre todos os povos. Deus não exige que cheguemos ao ápice de uma vida correta. Basta que tenhamos ouvidos para ouvi-lo com atenção. Deixe que a palavra de Deus faça a obra em você. Reitero, se ouvirmos com diligência a palavra do Senhor, seremos sua propriedade peculiar. E não apenas isso, seremos reinos de sacerdotes e nação santa. Você percebe o que a palavra de Deus pode fazer? Dar ouvidos a seu falar faz de nós sua propriedade peculiar e faz com que sejamos um reino de sacerdotes que o servem. Não somos mais sacerdotes de deuses pagãos, mesmo sendo de origem pagã e de cultura pagã. Deus quer fazer de nós uma nação santa por meio de seu falar. Portanto, todas as coisas são feitas pelo falar de Deus. Mas o homem pensa que ouvir o falar do Senhor uma única vez é suficiente para aprender. Apesar de achar que somos donos do saber, quando perguntam o que extraímos de uma porção da palavra, muitos apenas dizem: não sei, mas a palavra foi muito boa. Isso acontece porque não conseguimos reter a palavra somente por ouvir.